Hoje o podcast vai ser dedicado para todas as mamães, tentantes, pais, famílias que estão planejando ter um neném. E eu estou aqui para isso com Flávia Formiga, nutricionista, pós-graduada em nutrição materna e infantil, para nós falarmos sobre nutrição na gravidez. É um prazer imenso estar lhe recebendo aqui. Se apresente, fale sobre você. Bem, é um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Flávia Formiga, eu sou nutricionista, aí como a Maíra falou. Trabalho há bastante tempo com gestante e com tentantes, né? Então, é um prazer trazer um pouquinho aqui sobre como a gente pode criar um bebê saudável, né? Favorecer o nosso organismo para poder nascer um bebezinho saudável. Perfeito. E a gente sabe, né, Flávia, que a nutrição é super importante em todos os momentos da nossa vida, né? A nutrição é um dos pilares de prevenção de doença, de tratamento de diversas doenças, de longevidade, né? O investimento que se faz em qualidade de vida. E na gravidez, obviamente, não poderia ser diferente, né? Então, na gravidez é importante para a mãe e é importante também para o feto. E a gente vai falar, destrinchar isso aqui nessa conversa. E para a gente começar o babado, existem alguns alimentos que são mais indicados serem consumidos, que podem ajudar, de repente, por ter vitaminas, minerais mais necessários nessa gravidez, que pode prevenir doenças. Vamos começar falando sobre o que pode e o que deve. O que pode e o que deve. Bem, é bem importante essa parte que você fala, assim. A gente fala muito sobre a importância dos primeiros 1000 dias do bebê, né? A gente, enquanto pai e mãe, somos responsáveis por esses primeiros 1000 dias, que vai desde a gestação até os 2 anos de vida. Inclusive, Maíra, já tem muito estudo mostrando em se falar nos primeiros 1120 dias, que são desde os 3 meses de preparatório da mãe, antes da chegada desse bebê. Preparar essa casinha para receber esse bebê, né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre o nosso corpo gerar um bebê, a gente precisa de coisas indispensáveis, que são vitaminas e minerais. Não necessariamente nenhum alimento isolado, mas o conjunto da alimentação saudável. A gente vive hoje um momento onde o prático ele é muito presente. Então, muitas vezes, a gente termina optando por muitos alimentos industrializados. E os alimentos industrializados nem sempre vão ter as vitaminas e minerais tão biodisponíveis para o nosso corpo. Então, quando a gente vai parar e pensar, a gente vai parar e pensar naquela refeição limpa, aquela comida que a gente chama comida de mercado. Tentar colocar dentro da alimentação da mãe carboidratos mais complexos, como inhame, batata doce, macaxeira, feijão, arroz, frutas, né? Hoje em dia as pessoas têm muito medo de carboidrato, têm muito medo de fruta. Fruta necessária. É uma carbofobia absurda, né? Frutofobia agora também. Muito. E assim, essa parte de você inserir cores diferentes para o neném é muito importante, para essa gestante. Porque às vezes a gente pensa só em suplemento. E o suplemento, sim, muitas vezes ele vai ser importante, né? A gente vai conversar mais na frente sobre isso também. Mas vamos pensar num prato colorido? Olha como a natureza é inteligente, né? Ela vai lá e cria o mamão laranja, o abacate verde, a manga amarela, a beterraba roxinha. Beterraba roxa. Cores diferentes vão nos trazer nutrientes diferentes para que a gente consiga ter um bebê saudável. E também uma gestante saudável. Exato. Porque muitas vezes a gente vai ter o foco só no bebê. Mas a gente não pode esquecer daquela mãe. Porque aquela mãe é quem vai cuidar daquele bebezinho quando nascer. Então, a gente precisa, sim, ter esse foco na alimentação mais natural possível para que a gente consiga gerar o famoso descascar mais, né? E desembrulhar menos, né? Abrir menos pacote. Vamos pra feira, minha gente. É bom, é tão legal. Né? Eu adoro esse ambiente de feira. E tem gente que faz mais, Flávia, olha, porque a correria, eu vou levar um pacote de biscoito. Minha gente, do mesmo jeito que você leva um pacote de biscoito, você leva uma banana e uma maçã. Exato. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, porque a gente começa a pensar em proibir ao invés de acrescentar. Isso é uma coisa muito importante. Acrescente alimentos mais naturais no seu dia a dia, que você vai conseguir atingir essa alimentação equilibrada, sem muito mimimi, sem muitas fórmulas mágicas. Sem muito cacuete, né? Isso, como diz a história. Isso. E até no próprio mercado. Eu tô sem tempo de fazer uma verdura. Minha gente, tem congelados, que são só alimentos congelados, né? Diferente de industrializados. Então, você encontra verdurinha congelada, né? Crua ali, que é só cozinhar.
5 minutos aquele negócio. Isso. Você tem folhas congeladas, tudo certinho. Tem brócolis congelado já pronto, no jeito, cortadinho, picadinho. Tudo prático, né? Hoje também é muito fácil, né? Tem gente que, inclusive, fica perguntando, foi até interessante esse seu comentário, porque os próprios pacotes de legumes que vêm, eles têm um sistema de congelamento e que as vitaminas e minerais são preservadas. Então, você pode ali, coloca numa cuscuzeira, cozinha a vapor, tá muito sem tempo também, põe na assadeira, tempera teus vegetais e a gente consegue ter uma refeição bem colorida. Mas é isso, né? Então, quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Né? Sempre. E fica ali se sabotando, inventando desculpa para continuar tendo hábitos saudáveis ruins, né? Com certeza. E o que é que não pode ou não deveria consumir durante a gravidez? Quando eu engravidei, e aí Flávia foi minha nutri quando eu engravidei, eu disse, meu Deus, e agora? Né? O que é que eu posso, o que é que eu não posso? De cru, de queijo. Algumas coisas são meio óbvias, a gente sabe, mas falaremos mesmo assim, porque o óbvio precisa ser dito. Verdade. Mas o que é que pode e o que é que não pode? Na verdade, o que é que não pode durante a gravidez? Tá, veja. Os principais alimentos que a gente precisa e deve ter cuidado são principalmente com os alimentos crus, tá? Em que sentido? O alimento cru, ele pode passar por um processo que a gente chama contaminação cruzada. Tá? Então, mesmo que seja uma salada higienizada, na hora da manipulação, a gente não tem a segurança se, de repente, por exemplo, numa tábua que foi cortada uma carne crua, não vai ser cortado um tomate e um alface higienizado. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com os alimentos crus. Sobre queijos, o que a gente precisa mais ter cuidado são com os queijos não pasteurizados, tá? Principalmente o queijo muito aqui que a gente utiliza no Nordeste, por exemplo, o queijo coalho, é muito comum ter uma produção caseira. Tem aqueles queijos que são cheios de furinho, aquele gestante não pode de jeito nenhum. A gente considera o melhor queijo um queijo mais tipo A, ou quando a gente lê lá que ele é um queijinho pasteurizado. Tá? Certo. Uma outra coisa que às vezes as pessoas não têm alcance é o ovo cru ou mal passado. Aí tem gente que faz, Flávia, não vou comer ovo cru. Gente, sem querer, a gente come. Num mousse de chocolate, num pavê, que tem aquela partezinha branca, que nada mais é do clara que batida, clara né? de neve batida. Então, isso aí a gente tem que ter bastante cuidado. Inclusive, Maíra, com frutas que a gente, às vezes a gente nem imagina, né? Mas, por exemplo, uma uva, ela precisa ser muito bem lavada, porque você não vai tirar a casca da uva, né? Então, precisa ter um processo de higienização maior. Uma maçã com casca, justamente por esse processo de limpeza, tá? Uma outra grande polêmica na gestação é sobre o consumo de sushis. Se pode ou se não pode. Bem, pode, porque o sushi né? não vai transmitir toxoplasmose. Porém, entra na mesma coisa da manipulação. A gente não tem como ter a garantia de que aquele peixe ele não tem alguma bactéria, algum verme que possa vir a ser consumido pela gestante e vá fazer mal ao bebê. Assim como a gente também não tem o controle nessa manipulação deste peixe cru. Então, na verdade, eu não recomendo para gestantes que eu acompanho o sushi, embora alguns obstetras até liberem. Eu acho que é um momento que não vale a pena a gente arriscar. Eu acho que é um momento São que o 9 meses, zelo... né? Passa, né, minha gente? Isso. É mais um pouco necessário. Chás são coisas que a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? E passa batido muitas vezes, né? Não é todo mundo que sabe que chazinho não pode. Alguns não podem, né? Os chás mais liberados na gestação são os chás de fruta ou chá de gengibre, tá? Mas os outros chás a gente não tem evidência de segurança. Então, a gente prefere evitar passar. Agora, os dois principais vilões também, que eu não posso deixar de falar, é o álcool. E vai parecer até, Maíra, que, poxa, álcool, Flávia, é óbvio que não vai se beber álcool. Mas sempre tem aquelas pessoas que vão dar um golinho, que vão beber um pouquinho. E tem uma vertente aí que libera até uma taça, até um não sei o quê, por semana. Isso. O que acontece? O álcool, ele é neurotóxico para o bebê. Então, a gente inclusive para o adulto, né? E para o adulto também. Neuropatia periférica, sistema nervoso central. A gente sabe que o álcool ele é neurotóxico também para o adulto. E também não existe uma dose de segurança, né? Por mais que tenha ali uma latinha, 2 para mulher, um pouco mais para homem. A gente sabe que também existe esse dano, né? Isso. E aí, realmente, a recomendação do álcool ele vai ser 0 na gestação. E um outro alimento que a gente também vai precisar ter mais cuidado é o café. Todo podcast eu falo sobre café. Dor de cabeça, vamos falar sobre café. Hábitos, café. O café está em tudo. A bebida do brasileiro, ela está em tudo. E hoje a gente vive um ciclo muito vicioso com o café, né? Porque a gente está cansado. Veja que engraçado, né? A gente está cansado,
toma café. Só que às vezes a gente toma muito café. O excesso de cafeína afeta a nossa produção do hormônio do sono. E aí a gente não dorme bem Fica porque toma mais muito cansado. café. No outro dia, o que é que a gente faz? Toma mais café. Né? E aí vira o ciclo, exatamente. E aí vira o ciclo. E somos isso todos mesmo. viciados e dependentes. De maioria. Eu reduzi muito na gravidez. E daí eu mantive realmente menos e estou até menos hoje. Mas o café é vida. E qual é a liberação? qual é aí o valor seguro, se existe o valor seguro desse café na Maíra, gravidez? vê, o valor seguro para café, ele vem cada vez mais baixando. Tá? Então, a gente Daqui a pouco tira, minha gente. Daqui a pouco o café sai. Hoje, inclusive, já tem estudos mostrando que o ideal e o mais seguro para a gestação seria cafeína zero, tá? Mas poderia ser o café descafeinado. O café descafeinado, ele poderia ser se ele for aquele que sofre a descafeinização em água. Tá? Porque existe o café descafeinado tradicional, ele sofre o processo de descafeinização em solvente. E aí o solvente é tóxico. Mas tem uns que vem com selinho, que é descafeinado em água, e não tem problema. Tá? Mas a dose, assim, que a gente vê em alguns estudos, é de até 150, 200 miligramas. O que vai dar uma xícara média de café a 2 por dia. Mas a recomendação hoje, a tendência é chegar aí para o zero. Isso tem sendo por quê? Porque muitos estudos eles vêm mostrando que causa restrição do neném de maneira intrauterina, vai causar pré-eclâmpsia, vai causar aborto espontâneo, vai causar, inclusive, muita agitação no bebê. Tá? Então, risco, inclusive, de parto prematuro também. Então, hoje, a gente vem cada vez mais batendo na tecla para que ocorra a diminuição dessa quantidade de cafeína, o que não era há um tempo atrás. Né? A recomendação há um tempo atrás era de 300 até 400 miligramas. E já isso caiu para bastante, 200, né? Daqui a pouco e por aí vai. Isso. Vamos moderar, né, minha gente? Pelo menos, assim, 1 a 2 xícaras no máximo por dia, o menos possível, e vamos segurar. É isso mesmo. Daqui a 9 meses volta é de um novo. períodozinho. E é até uma dica que eu até dou, importante, que eu utilizei bastante para mim também na gestação, né? Então, assim, a gente que gosta de café, a gente tem a necessidade, às vezes, de tomar vários cafezinhos ao longo do dia, né? Então, de repente, ao invés de você pegar uma xícara de café e tomar de uma vez, né? Fraciona e vai tomando ali 2 vezes de manhã, 1, 2 dedinhos. E mata a tua compra vontade. a xicrinha pequenininha e vai Isso, nela, né? E assim a gente vai, assim vamos sobrevivendo. Até porque depois vai precisar de muito café. Não vamos falar desse detalhe. Vai precisar de muito café. Então, guarda para depois. Guarda para depois. Flávia, e de suplementos, né? A gente sabe que tem alguns que são muito clássicos, que a gente precisa. O bendito ácido fólico, que começa justamente antes da gravidez ainda, né? Já no preparo ali. E é extremamente importante, né? Até para o sistema nervoso do bebê e tudo mais. Aí surgiram outros, vamos dizer assim, né? Vitamina D, ômega. O que é que tem respaldo científico desses suplementos? Quais são imprescindíveis e qual é a vantagem de cada um deles? Qual é o objetivo? O ácido fólico, né, que a gente hoje trabalha muito na forma do metilfolato, que é a famosa B9, ela é bem importante. Só que muita gente associa ela a ser importante apenas no primeiro trimestre. Não. A B9 ela é importante durante todo o período de gestação. Tá? Só que eu também não posso esquecer, por exemplo, que para que eu tenha uma boa absorção da vitamina, né, do ácido fólico, eu preciso também ter uma boa quantidade de B12, né? Porque as vitaminas do complexo B, elas agem em conjunto. Tá? Então, assim, não é apenas o metilfolato, né? Não é apenas o ácido fólico, mas é importante a gente estar sempre, inclusive, nesse equilíbrio entre o ácido fólico e o complexo B, principalmente o B12 e também o B6. Porque, inclusive, altas suplementações, mulheres que estão tentantes há um tempo, que fazem a suplementação de ácido fólico há um tempo, tendem a ter uma queda de B6 e tendem a ter mais enjoo no início da gravidez, por conta dessa queda de B6. Tá? Então, é sempre importante aí. Uma outra suplementação indispensável que a gente vê hoje na literatura, com abordagem e tudo, é a vitamina D. Tá? Então, a vitamina D hoje é uma vitamina que vem melhorando todo o processo de gravidez e desenvolvimento do bebê e da gestante, inclusive com diminuição de depressão pós-parto para a gestante, tá? Com diminuição de risco de pré-eclâmpsia para o bebê neném, né? Melhorando, inclusive, o nenenzinho que está com baixo crescimento, baixo peso. Dose hoje que a gente vê na literatura que seria a melhor dosagem, seria em torno entre 50 e 80, tá? Para a gente ter essa manutenção aí. Só que eu também não posso esquecer que a vitamina dela também vai auxiliar no cálcio do neném.
né? A partir do segundo trimestre, a gente tem uma grande necessidade maior de cálcio, né? Inclusive, o intestino da gente aumenta esse poder de absorção, né? Até para poder proteger o osso da mãe. E aí a gente vai precisar também dessa vitamina D para absorção do cálcio a partir do segundo e terceiro trimestre. Então, hoje a gente tem muito. E o ômega 3? O ômega 3, ele vai ser dividido em duas fontes de gordura principal, o DHA e o EPA, que hoje a gente, infelizmente, está cada vez mais carente na nossa alimentação. E aí alguns estudos apontam que o uso de suplementação ômega 3 na gestação diminui, inclusive, incidência de autismo em criança, de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque ele é responsável pelas conexões neurais. Então, hoje, o ômega 3 ele é importante tanto durante a gestação quanto durante a lactação, tá? Para que o ômega 3 vá através do leite materno para melhorar o desenvolvimento desse nenenzinho. Perfeito. Em relação à vitamina D, até a Endocrine Society já deu até bafafai, porque ela mudou muita coisa, a nova diretriz, em relação à última dela mesmo. E ela restringiu muito a indicação, na verdade, de vitamina D, porque na anterior dosava para quase todo mundo, era muita reposição. E nessa última, ela disse, a gente tem orientação de reposição para 4 populações, e uma delas foi gestante, Isso, né? Então, mantiveram na gestação, em pré-diabetes com alto risco de evolução para diabetes, idosos acima de 7,5 ou menores de 18. Então, bebês, né? Recém-nascidos, é importante desde o comecinho fazer essa vitamina D, justamente por esses benefícios que tem alguns estudos que mostram, né? Então, sensacional. E não é lactobacilos que eu quero dizer, os probióticos. Probióticos, exato, faltou a palavra. Isso. Lembrando que eu fiz, o que foi mais que eu fiz uso? Foi probiótico. E aí, o probiótico na gestação, qual é o sentido? Veja, de maneira geral, o uso de probiótico por parte da mãe irá ajudar a uma boa colonização do intestinozinho do bebê. Tá? Entendi. Então, de maneira geral, todo o intestino do neném, quando nasce, ele é imaturo. Então, o neném ele vai ter uma probabilidade de ter mais cólica, de ter mais disquexia, né, que a gente chama. Porém, o uso de probiótico durante a gestação da mãe faz com que esse nenenzinho nasça com esse intestino um pouquinho melhor e fique menos propício a isso. Para a mãe também, ele vai ajudar na melhora dessa microbiota, dificultando, né, as doenças oportunistas que acontecem com muita frequência na gestação, desde infecção urinária, crise de candidíase, que acontece com muita frequência por conta dessa baixa imunidade da mãe. Então, a gente vê hoje muitos estudos bons. Precisa ser para todo mundo e durante toda a gestação? Não, nem sempre. Vai depender daquele paciente. Um paciente que ele é mais alérgico, que ele está tendo crises mais frequentes de candidíase, de repetição, está tendo mais constipação, a gente vai fazer o uso um pouco maior. Pacientes que estão ali tudo direitinho, que já vêm de uma boa alimentação, que já tem um intestino legal, tudo funcionando bem, que já tem o que a gente chama uma boa microbiota intestinal, perfeito, a gente vai fazer no consumo mais esporádico. Mas eu sempre recomendo, principalmente ali, no iniciozinho e no final, já principalmente para as mães que pensam em ter parto normal e natural, para a gente conseguir também manter uma boa microbiota vaginal, para nesse primeiro contato do neném, ele também ser influenciado positivamente por boas bactérias. Maravilha. Então, até agora, vocês já tiveram de dica, viu? Tem uma alimentação saudável, com pratos coloridos, com alimentos in natura, sem conservantes. Evitar café. Reduzir café, pelo menos. Evitar a palavra muito dura para o brasileiro ouvir. Evitar café é uma dor no coração, né? Mas, assim, reduzir a ingesta de café, né? Ali, restringir a 1, 2 xícaras no máximo por dia. Não beber, porque ninguém vai morrer sem passar 9 meses sem beber, minha gente. Misericórdia, né? Ninguém vai morrer. Suspenda esse álcool aí, deixa para depois, né? Evitar comidas cruas, evitar alguns tipos de queijo, né? Queijos mofadinhos, queijos com casquinha branca, queijos que não sejam pasteurizados. Se ligar nas suplementações, algumas são muito fundamentais, como o ácido fólico, vitamina D e o ômega 3, né? E aí a gente tem os probióticos a depender de cada situação. E agora vamos falar de outro assunto bem importante, que é cada vez mais comum, que é a diabetes gestacional. Então, a gente sabe que a alimentação serve para prevenir, mas também serve para tratar. Inclusive, a primeira linha de tratamento do DMG, que é o diabetes mellitus gestacional, é a alimentação. A gente vai entrar ali com insulina ou uma metformina, caso a gente não consiga controlar isso, com mudança de estilo de vida, né? E aí chega a paciente lá e diz, é para fazer low carb? Eu disse, misericórdia, vai para nutricionista, deixa de loucura. E acontece com muita frequência, viu, doutora, eu vou fazer low carb.
Vai não. Você vai para o nutricionista e criar juízo. Não é momento de fazer low carb com o bebê dentro da barriga, minha gente. Mas quais são as orientações principais ali para uma mãe que está com DMG, principalmente acima do peso, que é a situação mais correlacionada, né? Em relação a como esse alimento pode nos ajudar nesse tratamento? Olha, de maneira geral, Maíra, a gente vai tentar fazer uma redução dos carboidratos simples, né? A gente utiliza de estratégia onde a gente coloca alguns carboidratos associado a fibras, associado a fonte de gorduras boas e proteínas, para diminuir também o índice glicêmico do alimento e a carga glicêmica da refeição. E aí é o momento que o paciente quando a gente fala sobre restringir os carboidratos, a gente vai falar sobre restringir excesso de biscoito, sorvete, bolo, chocolate. Só que o problema é que as pessoas associam que carboidrato não é isso. As pessoas, quando vão pensar na redução, vão pensar em reduzir raiz, fruta. Não é essa redução. Então, é um momento ali onde a gente vai fazer uma melhora na qualidade dessa gestante, trabalhando com carboidratos mais complexos e, principalmente, colocando mais proteína, que é tão importante tanto para o desenvolvimento do bebê quanto para o aumento da saciedade dessa gestante, né? Inclusive, também, existem algumas suplementações naturais, como o mioinositol, que a gente pode também trabalhar com gestante para melhorar essa diabetes gestacional. E, principalmente, que é uma coisa que eu pego muito no pé das gestantes, se cuida nesse momento para que depois você não venha ficar com diabetes por conta da sua gestação. É um fator de risco, né? A gente sabe É um fator disso. de risco. Perfeito. Mas a alimentação vai muito. E é engraçado, porque isso que você falou é bem frequente. Outro dia desse eu atendi uma gestante que terminou vindo de um nutrólogo e o nutrólogo tinha proibido ela de comer carboidrato e ela estava com uma alimentação que não chegava nem 30% de carboidrato na gestação, né? Então, veja mesmo, calma, que essa não é a solução. A gente não vai existir frutas que você não pode, não vai existir legumes que você não pode. Ela chegou para mim dizendo, o médico me proibiu de comer abobrinha porque disse que tinha muito carboidrato. Não, né? Ai, meu Deus! Vamos pensar sempre em fazer uma boa conciliação da carga glicêmica da tua alimentação. Aumentar a ingesta de água também vai ser bem importante. Nada é proibido, tudo é ajustado, Isso, né? tudo é ajustado. Exatamente. Até tem gente que vai fazer, minha mãe, meu chocolatezinho. A gente consegue organizar na alimentação um pouquinho de tudo. Não é sobre proibição, mas vai ser sobre equilíbrio. Perfeito. A palavra do sucesso é essa. A palavra do sucesso. Equilibrar tudo, não? Até porque se você proíbe, você neurotiza muito, né? Você diz, você não pode fazer isso, o que é que você mais quer? Aquilo que você não pode. Isso, é um mecanismo incrível, assim. Não, e o pavor criado, né? Que a gestante já chega, Flávia, até a marcação da consulta, até ir para a consulta, aquela gestante já chega sem comer nada. Ela chega com um medo enorme. E que, na verdade, não é necessário. E aí, quando você passa o plano, ela diz, gente, mas eu vou comer isso. Eu vou comer, né? Sim, eu vou poder comer. E pode. Parece que aquela gestante só vai comer folha e frango. Não é esse o objetivo. Você tá gestando o neném. Então, isso é bem importante que seja uma alimentação bem equilibrada. Na verdade, nem se você não... Até se você não tiver gestando, você não precisa também fazer low carb para um tratamento de diabetes, tá, minha gente? Low carb é uma opção. Beleza, se você gosta, se você se sente bem. Se for fazer a very low carb mesmo, menos de 50 gramas de carboidrato por dia, nem é aconselhável que se faça muito. Estou falando não gestante, tá, minha gente? Não estou falando de gestante, não. Não gestante. Nem aconselhável que a gente faça isso por muito tempo, porque pode levar a um quadro de desnutrição, né? Pode. O carboidrato é fundamental na nossa alimentação. Agora, a gente tem que saber escolher qual o carboidrato. Não vai estar comendo docinho, biscoitinho, bolachinha. Justamente assim, o que acontece, sabe? Quando as pessoas falam em dieta low carb, as pessoas associam também como se fossem sem carbo. Não, né? Ou então viver às custas de carne. Eu gosto de carne, eu vou fazer low carb. Isso, né? E pelo contrário, até a própria, porque assim, dentro da low carb, a gente tem o que a gente chama subdivisões, tá? Então, por exemplo, na dieta dita low carb mais tradicional ali, a gente pode trabalhar até 40% de carboidrato na dieta, que é uma boa quantidade. É o que a gente trabalha para gestante e não. Para gestante, a gente trabalha um pouco mais, né? Mas quando a gente associa a dieta zero carbo, é aquela dieta very low carb que você está dizendo, que a gente chega a trabalhar com 5 a 10% de carboidrato na dieta. Aí é muito baixo. Aí realmente o nível de desnutrição é maior e gestante nem pensar. Sem loucuras, minha gente. Sem loucuras, tá certo? Muita gente acha que sabe fazer dieta. Eu escuto muito isso. Doutora, nutri não vou não, porque eu já sei fazer. Sabe não. E isso mesmo. É o pior tipo, que acha que sabe. Aí faz errado, sem se dar conta que está fazendo errado, porque acha que sabe. E fala assim...
fazer dieta é caro. Né? É porque difícil. eu tenho que comprar aquele biscoitinho fit, eu tenho que comprar a barrinha de proteína tal. O sal rosa do Himalaia, a manteiga ghee, é tudo caro. Esquece, né? Vai pra comida de verdade, que dieta não é caro. Caro é gastar dinheiro com remédio. Exatamente. Caro é não ter saúde. Exatamente. Né? Então, Então, bem isso investimento. que é caro. Com certeza. E a comida de feira, minha gente, é isso. É raiz, é proteína, é fruta, sem loucuras. E quando a gente fala de pré-eclâmpsia, são acho que as duas complicações mais frequentes na gravidez, né? É diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Como é que o alimento pode nos ajudar nisso? Primeiro, ele vai nos ajudar principalmente em controle do peso, porque um dos maiores riscos da pré-eclâmpsia está correlacionado ao ganho de peso excessivo na gravidez, tá? Segundo, a gente pode trabalhar com alimentos que a gente chama mais vasodilatadores, tá? Então, como, por exemplo, a beterraba, a melancia, tá? Que são alimentos que vão favorecer, inclusive, uma melhor circulação nossa, tá? Aumentando sua ingesta de água também, para que a gente evite pico hipertensivo. Por quê? Grande parte das pessoas esquece de beber água. E o próprio consumo de água vai favorecer a um melhor controle de pressão. Né? Porque quanto menos água eu bebo, mais água o meu corpo vai reter. E retém sódio junto com essa água, e retém né? sódio é isso junto. que o rim faz. Então, assim, e através de um equilíbrio alimentar, a gente consegue favorecer essa vasodilatação, né? E melhorar os riscos de pré-eclâmpsia. Então, não esqueçam de água. Falar em água, vamos puxar para a água. Quanto de água a gestante tem que fazer em média? Assim, aumenta essa necessidade em relação à pessoa não gestante ou diminui? Como é que funciona? Ou é igual? Não tem essa diferença? Veja, de maneira geral, a gente vai trabalhar com a média entre 35 e 40 ml por quilo de peso. Esse valor pode subir um pouquinho. A gente pega, por exemplo, adulto, numa faixa etária ali de 18 a 60 anos, que tem um mínimo de atividade física, a gente trabalha ali na faixa entre 30 e 35 ml por quilo de peso. Na gestação, a gente tende a subir um pouquinho. Por quê? Porque o próprio corpo ele vai necessitar de mais água e a gente vai subir ali para próximo entre 35 e 40 ml. Só que para a gestante que não tem o hábito de beber água, aí quando ela olha o cálculo que a gente põe, parece muito. E aí a gente vai trabalhar com esse aumento de maneira... como é que eu posso falar? Devagar, até que a gente consiga atingir gradativa essa meta e fracionada, né? E uma coisa bem importante, que é um conselho importantíssimo que eu dou para a gestante. Aumente essa ingesta, principalmente, gente, durante o dia. Não vale beber tudo de uma vez, que o corpo não dá conta. E outra coisa, que acontece muito? Passa o dia todo sem beber água. Chega de noite, bebe muita água. Aí passa a noite toda fazendo xixi, não dorme. Então... fraciona, acorda de manhã, bebe um copo d'água, coloca uma garrafinha do teu lado, tá? Ao longo do dia vai bebendo tua água. Evita também beber muito líquido na refeição, por conta de piora de refluxo, que a gestante sofre bastante com refluxo e azia, né? Então, espera ali pelo menos 30 minutinhos, 40 minutinhos para beber tua água, mas fraciona essa quantidade de água ao longo do dia. Maravilha. E outra coisa bem frequente que gestante tem, e eu tive no começo, a gente resolveu, com a alimentação, é náusea. Como é que a alimentação pode nos ajudar nesse controle desse sintoma, que às vezes é tão impeditivo para as mulheres gestantes? Muito, né? Isso é uma queixa, principalmente ali por conta hormonal. Vê, de maneira geral, como é que a gente pode melhorar as náuseas? Primeiro, fracionando as refeições. Só isso aí resolveu minha vida. Eu só fazia 3. Isso já melhora bastante. Porque a gestante, ela entra em hipoglicemia mais rápido. E a própria hipoglicemia aumenta a náusea. Aí aumenta a náusea e você não quer comer. Então, a gente começa com o fracionamento das refeições, que são coisa bem importante. Chá de gengibre melhora bastante náusea. Balinha, tem umas balinhas também, balinha, né? Que é mais mais gengibre rápido, também, tá? Aí, às vezes, o pessoal faz, vou comer creme crack. Olha, até o próprio um biscoitinho de polvilho, alguma coisinha mais seca, vai melhorar. Algumas gestantes que fazem uso de metilfolato há muito tempo, né? Ou que estão com B6 mais baixo, até por hábitos alimentares, a gente pode fazer uma suplementação com B6 ou sublingual, em forma de comprimido. Isso ajuda bastante. Muitas vezes a gente faz até fracionado, 4 vezes por dia, a depender do grau de náusea da paciente. Mas, de maneira geral, já o gengibre, o fracionamento das refeições já ajuda bastante. Ajuda, minha gente, viu? Ajuda, né? Eu tenho por hábito de só fazer café, almoço e jantar. E já voltei novamente. E me dou muito bem minha vida assim. Mas é impossível.
Né? Quando eu começava a dar uma fomezinha, não vinha fome, vinha náusea. Então, eu não sentia fome, eu sentia náusea. Porque é isso. Porque e aí o lanche, de fato, a resolveu. hipoglicemia acontece muito mais rápido. Não precisa fazer um lanche grande, né? Mas assim, não fica mais do que 3, 4 horas em jejum, porque isso vai aumentar a tua náusea. Então, assim, todo gestante precisa lanchar, depende dos teus horários. Acordou às 8 da manhã, tomou café às 9, vai almoçar meio-dia, meio-dia e meia. Precisa lanchar? Precisa, né? Não. Acordou às 5:30 da manhã, comeu às 6, vai almoçar às 1. Põe um lanchinho aí nesse meio termo para que tenha esse fracionamento. Ajude a igreja, por favor. Senão vai ter que alguém lhe socorrer no trabalho, bem já. Isso, bem Misericórdia. Isso. E olha, saindo da gestante e vindo para as tentantes, né? Para os casais tentantes, vamos falar assim. Verdade. Como é que a alimentação pode ajudar? E se essas orientações são só para a mulher, ou o homem também tem que entrar, ou a alimentação também pode ajudar de alguma forma a esse espermatozoide ser mais saudável, né? Esse gameta aí também. E se isso ajuda de alguma forma na ovulação feminina? Ou é só esse óvulo, de repente, vir com mais qualidade? Ou aumenta a fecundidade, taxa de fecundidade? Tem esse dado? Aumenta bastante, Maíra. Aumenta bastante, principalmente porque melhora, a alimentação ela vai melhorar a qualidade do folículo, né? Hoje a gente já vive uma era onde a gente consome muito industrializado. As mulheres estão na verdade não as mulheres, os casais estão cada vez querendo ter filho mais tarde. E isso compromete a nossa reserva ovariana também. Então, assim, melhorar a alimentação é imprescindível, porque não é apenas você ovular, mas é você ter um óvulo de qualidade, uma fecundação boa e uma manutenção dessa gestação. Então, a gente vê o quanto... Eu pego muito paciente que está um tempão tentando engravidar. E é engraçado, quando você melhora esse corpo, essa casinha, através da alimentação, exercício físico também. Sim, porque a própria resistência à insulina diminui muito, né, a qualidade desse óvulo. E melhora a placentação, né? A atividade física também melhora bastante, a placentação. Né? E também vai melhorar a mobilidade desse esperma. Então, a alimentação ajuda muito. Muitas vezes, uma suplementação de coenzima Q10 ajuda bastante também, né? A própria suplementação, às vezes, de um B12. Mas o principal é você mexer na tua base de um estilo de vida. Exato. Isso é bem importante. Não adianta você querer suplementar e não estar fazendo o necessário. Vamos começar do necessário, né? Vamos arrumar a casa, vamos arrumar a casinha. Até porque, a gente não é apenas o que a gente come, a gente é o que a gente come, absorve e metaboliza. E para a gente absorver, a gente precisa estar com o intestino legal, equilibrado. E isso é formado pelos hábitos saudáveis ao longo da nossa vida. Perfeito. Então, o intestino muito inflamado, aquele intestino com muita desbiose, né? Um estômago com muita descompensação de produção de ácido clorídrico, com muita gastrite. Isso tudo vai comprometer a nossa absorção. Então, a gente precisa comer bem para melhorar esse processo de absorção e poder gerar uma melhora no nosso corpo de maneira geral. E já aproveita a melhora que você vai fazer agora e continue. Isso. Porque você é exemplo na sua casa, né, meu amor? Então, assim, vai vir uma criança aí, essa criança vai se espelhar em você. Em você. Né? Então, o que é que você quer passar para ela de hábito, né? Então, vamos mudar a feira da casa hoje, para quem está programando engravidar, para quem já está grávida. Mude agora e continue, perpetue, para que sua geração também aprenda com você. Não é verdade? Muita gente faz, Flávia, como eu vou fazer meu filho comer uma fruta? Comendo fruta, né? Porque simples. A criança, eu sempre digo, aí tem gente que faz, Flávia, meu filho só toma Coca-Cola. Quem está comprando essa Coca? Quem está tomando? Quem ensinou ele a tomar Coca-Cola? Quem ensinou? Então, nós somos exemplos. É o que eu falo, é uma coisa que a alimentação saudável, estilo de vida, precisa ter começo e não deve ter fim. Porque isso precisa ser uma constante na nossa vida. Para, inclusive, que a gente possa cuidar da gente e cuidar dos nossos. Exato. Né? Então, isso é bem importante. É incrível como eles copiam. Júlia estava jantando só esses dias, arroz de leite com carninha. Aí não estava querendo comer. Não quer, jogou a comida no chão, jogou no cabelo, jogou na casa inteira, não quis, tudo bem. Aí eu cheguei, estava trabalhando, cheguei e fui jantar. Coloquei o que para jantar? Arroz de leite com carne. Ela veio, sentou do meu lado, ficamos jantando. Meu prato, eu e ela, que ela é minha sócia, qualquer coisa que eu esteja comendo, ela vai comer. Ela quer igual. Ficamos as duas jantando, né? Então, assim, veja, ela tá vendo aquilo, ela tá aprendendo. Né? Se fosse outra coisa, e aí? O que é que eu tô mostrando para minha filha? Mas não tenha dúvida. Mas é engraçado, porque a gente pega muitos pais querendo que os filhos comam bem, quando eles também não conseguem. É por isso que eu não faço endócrino pede. Só faço adulto. Porque é muita terceirização para uma criança. Isso. E eu acho isso bem difícil de
de fazer manuseio. manejar, né? E para a gente finalizar o nosso podcast maravilhoso, que poderia durar 2 horas, quais são suas considerações finais sobre esse tema, Flávia? Nos conte. Bem, Maíra, é um tema que eu adoro. Vou lhe ser bem sincera, é um momento de vida para a vida. Você está gerando uma vida, você está sendo responsável por diversas funções metabólicas do corpo desse neném a partir do momento que ele nascer. De desenvolver possibilidades de desenvolver doenças ou não, de acordo com aquilo que é formado na gestação. Os primeiros 1000 dias do bebê, não esquece disso. Então, se alimenta bem, se hidrata bem, faz exercício físico, cuida de você, para que você possa estar bem, para cuidar de um filho e para que você seja exemplo para ele. São coisas simples e práticas que, se você começar hoje, talvez seja o melhor momento. Hoje, certamente. Já está em déficit de alguns dias, então comece hoje. Né? Hoje é o melhor momento. Isso, hoje é sempre o melhor momento. E a saúde do teu filho, um dia ele vai te agradecer. E assim, minha gente, o bom não é inimigo do ótimo. Né? Não consegue fazer tudo, não consegue fazer o ótimo, o excelente, o 100%. Começa de um pouquinho, Isso. né? Não consegue mudar a atividade física, sono, alimentação ao mesmo tempo. Comece do que você consegue, né? Começa cortando um refrigerante, começa diminuindo industrializado, não come nada de verdura. Começa botando uma folha de alface no teu prato. Eu sempre né? digo, Maria, você usou uma frase que é isso. O feito é melhor do que o perfeito não feito. Não esqueça disso. Exatamente. Porque a gente só quer fazer se for perfeito. Agora eu vou virar chave, né? Porque, gente, a vida não é uma perfeição e nunca vai ser. Exato. A gente tem que tentar fazer o que a gente pode dentro daquilo das que a gente condições. Tem. E como diz Cortella, até ter condições de fazer melhor ainda. E até né? porque, para uma coisa, sempre falo isso para os pacientes, para uma coisa virar rotina, ela tem que virar hábito. E nada vira hábito se eu não repetir. Exato. Então, eu repito, até aquilo virar rotina. Então, é assim na alimentação, é assim no exercício físico. No sono. E deixar um vício, e tudo na vida. Em projetos. É verdade. E tudo. É verdade. Então, é isso. Comecem hoje. Hoje é o momento. Comece por você, por seus filhos que estão aí na sua barriga, ou estão por vir, ou já nasceram e estão ali lhe vendo todos os dias, comendo o que ele também vai querer comer. Ele vai se espelhar. Então, seja espelho, seja exemplo e seja a sua versão mais saudável. Foi um prazer. Muito obrigada. Teremos muitas outras oportunidades, certamente, de conversar. Com certeza. Muito obrigada a você que nos assiste. Não perca o próximo episódio.